Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Queridas irmãs e irmãos, nós estamos neste domingo e durante toda esta semana vivendo a graça de acolher essa palavra tão bonita do Evangelho de Mateus, que narra para nós aquilo que costumeiramente nós chamamos de multiplicação dos pães. Embora, em momento algum, essa narrativa nos permita dizer que Jesus multiplicou os pães. Jesus, na verdade, partiu os pães. E esse evangelho, ele precisa ser contextualizado a partir de um evento trágico, difícil, triste, que foi a morte de João Batista, decidida durante um banquete. Um banquete, o que nós sabemos de um banquete é que ele tem muitas iguarias, muita comida. Se dispõe e se desperdiça muita comida com pouca gente. Mas naquele banquete, não só a comida foi disposta de maneira irresponsável e abusiva, mas também a vida de um homem de Deus, o profeta João. Esse evento, esse banquete da morte, entra em contraste com essa situação do deserto, aonde só se tem 5 pães e 2 peixes. É isso. 5 pães e 2 peixes que alimentam uma multidão. Uma multidão que se vale desse pouco. E Jesus nutre essa multidão a partir da sua partilha, da partilha que ele faz de si mesmo. Porque os gestos são eucarísticos. Jesus toma o pão, olha para o céu e pronuncia a bênção, depois ele parte o pão, depois ele distribui aos discípulos e estes às multidões.
temos aqui uma narrativa da ceia, uma narrativa da Eucaristia, que estrutura todo o Evangelho que acabamos de ouvir. Jesus, ele tinha saído para o deserto depois que ficou sabendo da morte de João Batista. Ele foi para um lugar isolado, para o deserto, aonde o profeta vivia, voz que clama no deserto. Era lá, de lá que João saiu. Era também no deserto onde o povo de Deus se constituiu como povo vindo do Egito, a terra da escravidão, para a terra da liberdade. E o povo lá no deserto murmurou tantas vezes contra Deus porque passava fome. E Deus deu maná. Agora é Jesus que alimenta esse povo. É Jesus que alimenta a multidão partindo o pão. Jesus, ele abre mão do seu luto. Ele vai para o deserto depois que ele fica sabendo da morte de João, mas ele deixa isso de lado. E o que faz Jesus deixar isso de lado? Quando ele percebe que a multidão o acompanha a pé. Enquanto ele atravessa de barco, a multidão dá a volta a pé em busca de Jesus. Jesus reconhece que existe uma necessidade maior do que a dele. E ele dá atenção a isso. Lá naquele outro banquete, os que tramam a morte de João Batista não reconhecem as necessidades dos outros. Aqui, Jesus reconhece a necessidade dos outros. Jesus sente compaixão por esta multidão e ele cura os que estão doentes. Lá naquele outro banquete, a vida é tirada. Aqui, no deserto, a vida é restituída. Jesus devolve a vida plena aos enfermos. E quando a hora já está adiantada e os discípulos intencionam mandar a multidão embora para que ela se vire com o próprio alimento, cada um por si, Jesus diz: não, eles não precisam ir embora, vocês mesmos vão dar de comer a eles. Mas na verdade é Jesus que alimenta, é Jesus que dá, e os discípulos redistribuem aquilo que Jesus dá. Então, Jesus abençoa o pão e o parte. A bênção dos pães e dos peixes que Jesus toma em suas mãos reconhece a Deus como aquele que provê para todos. Por isso o gesto de partir. Só parte o pão quem reconhece que recebeu de alguém. Só parte o pão quem reconhece que foi recebedor e que por isso não pode acumular, não pode fazer banquete, tem que partilhar. E Jesus partilha os pães, dando aos discípulos, e os discípulos às multidões que está assentada na grama. E eles ficam satisfeitos. A partilha enche 12 cestos. Esse 12 tem a ver com a totalidade, tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com muita coisa interessante que valeria a pena aprofundar, mas o nosso tempo é curto. E como disse Orígenes, toda vez que a gente lê a Bíblia, muitas vezes a gente tem que encher 12 cestos das coisas que a gente não consegue perceber de imediato na Sagrada Escritura, podendo nos valer desses 12 cestos depois. Várias coisas são importantes aqui para nós que queremos viver segundo o domingo. E eu gostaria de indicar para você e para mim uma coisa que me passou na leitura desse Evangelho. Jesus
vai ao deserto para viver o seu luto. A morte de João Batista lhe pesa. Mas vendo a multidão, Jesus acaba se dando à multidão. Eu fico pensando que o sofrimento na vida de Jesus não faz de Jesus uma pessoa pior. O sofrimento na vida de Jesus faz de Jesus uma pessoa melhor, porque Jesus assim o decide. Ele consegue sair de si, da sua dor, e transformar a sua dor, o seu sofrimento, em amor, em dádiva, de cura e de pão partilhado. Nesse tempo de pandemia, nós somos convidados a experimentar isso. A experimentar aquilo que o Jesus de Nazaré nos ensina hoje. A transformar as nossas situações desafiantes, pesadas, difíceis, de deserto, em situações de vida, de abundância para os outros, de vida plena para os outros. Nós somos convidados a não deixar que o sofrimento, a dor, as tristezas, as angústias, os nossos desertos façam de nós pessoas piores. Como Jesus, nós queremos que essas coisas façam de nós pessoas melhores, pessoas que se partilham e que se doam aos outros. Nesse tempo, meus irmãos e irmãs, em que muitas vezes nós somos tentados a querer nos banquetear, o Evangelho de hoje nos convida a viver do pouco. A viver do pouco, não só que está na nossa mesa e na nossa casa, a viver do pouco que está ao nosso redor, as pessoas com quem a gente convive, que se reduziu bastante, né, o nosso ciclo de convivência, o tempo, o lazer, tanta coisa ficou suspensa por causa da pandemia e agora nós precisamos qualificar esse pouco. E a gente pode qualificar esse pouco que nós temos partilhando, reconhecendo quem está próximo e quem precisa de nós. E esse pouco é o caminho e o encontro com a plenitude da vida. A morte de João Batista é transformada nesse relato em vida e em ressurreição para muita gente. Os doentes e os famintos são restaurados por Jesus. E aqui a gente vê o anúncio da Páscoa. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. De dentro de uma situação de morte, Jesus faz a partilha da vida plena para todos. Que esse Evangelho nos ensine a viver e que a gente possa percorrer os nossos desertos e o deserto do nosso confinamento, o deserto dessa pandemia, aprendendo com Jesus a partilhar. Uma boa semana para todos.